como é lidar com as dores emocionais, né? Como a gente pode lidar, como a gente pode superar essas dores e principalmente acolher, né? Como que a gente acolhe dentro da gente esses sentimentos, essas dores e principalmente como que a gente pode ter uma flexibilidade melhor para lidar com as dores. Muitas vezes nós estamos passando por situações que exigem um pouco mais de dedicação, exigem mais esforço, exigem mais constância nossa, né? Para sair da onde a gente está, para sair daquela situação onde que muitas vezes isso está nos causando tristeza, está nos causando desânimo, né? Está causando uma insatisfação muito grande. E lidar com isso é desafiador. É desafiador quando a gente resolve sair de algum lugar. É desafiador quando a gente tem que recomeçar depois de ter feito tanto plano, tantas coisas e aqueles planos não se realizarem, né? Não serem mais factíveis de realização. Então a gente lida muito mal com as perdas, porque nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, nós não fomos ensinados a reconhecer o que a gente está sentindo. E na maioria das vezes, principalmente as mulheres, elas querem ser fortes, elas querem dar conta, até para não pesar para outras pessoas que estão ao redor, porque elas sabem da importância que é elas estarem bem. Mas tem momentos que a gente precisa de ajuda sim, e a gente precisa se cuidar e a gente precisa recompensar todo esse esforço que nós fazemos, né? Entender que tudo que a gente está habituado a fazer, que vai haver uma mudança, sempre vai ter um sofrimento, vai ter uma dor. E a gente nasce e renasce todos os dias, né? As nossas células, nossos cabelos, unha, tudo tem esse processo. E se a gente olhar para a natureza também, tudo se reconstrói o tempo inteiro. Então, nada é nosso, todos nós estamos de passagem aqui. Por isso que o que a gente veio mais trabalhar aqui é o nosso desenvolvimento humano, é o nosso crescimento, é o nosso bem-estar, né? É o amor próprio, porque nós viemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Ninguém vai morrer pela gente, ninguém vai sentir uma dor pela gente, né? Todos nós vamos estar sempre precisando da gente mesmo em primeiro lugar. Depois a gente pode até ajudar a cuidar dos outros. Mas se eu não reconheço que eu estou carente, se eu não reconheço que dói, se eu não olho para mim com mais amor, com mais compaixão, as perdas elas se tornam muito mais fortes. E o que é pior? No nosso cérebro, quando você tem um exercício que se repete muitas vezes, bom ou ruim, aquilo vai se tornando parte de você. Então, como uma parte de você, fica difícil se afastar, né? Então, se um relacionamento dura muito tempo, ele vai se tornando parte de você. Se um trabalho dura muito tempo, ele vai se tornando parte de você. Então, quando você precisa sair disso, vai gerar uma dor emocional. E a gente não tem como mensurar a dor do outro. O que para você, talvez você lide muito bem com aquela situação, o outro talvez não lida. Então, é desafiador para a gente como ser humano, vivendo em grupo e vivendo em sociedade, lidar com o entendimento das dores de cada um, pois cada pessoa vai sentir de um jeito. Cada pessoa vai lidar com aquele luto, seja de um trabalho, seja de um relacionamento, seja de um hábito que tem mania como um cigarro ou álcool. Tudo isso vai gerar dor e são sentimentos, são lutos que a gente vive, né? A gente imagina o luto só da morte, mas existem lutos de várias coisas e que as pessoas às vezes menosprezam, que as pessoas ignoram, que elas não tentam olhar para isso com amor, com compaixão, sabe? E a gente acaba acumulando isso ao longo da vida sem saber como lidar, porque a gente não foi ensinado, né? Então aqui na Escola Manaol o que a gente ensina é como você lidar com as suas emoções, como você lidar com as situações de uma melhor forma, como você ter mais racionalidade, e isso faz com que você tenha mais equilíbrio, porque a gente com o passar da idade, a tendência é a gente ter muito mais equilíbrio. Mas essa geração que está aí, ela não, mesmo as mais velhas, estão tendo dificuldade de lidar com a solidão,
pois elas não se prepararam para isso. Nossos pais não viviam tantos anos, né? Ou se viviam tantos anos, eles não tinham uma vida ativa. E nós hoje a gente tem uma necessidade de se manter mais ativo, até por cuidar mais do corpo, começar a cuidar da mente, cuidar mais da espiritualidade, né? E aqui a gente não está falando de religião, não. Aqui a gente está falando de se conectar com algo maior, algo divino. E aí você não precisa ter uma religião para isso. Se tiver, muito bem. Se não tiver, você pode ter a sua individualidade, sua conexão com o divino, independente de ter algo para seguir, né? Muito mais do que ter algo para seguir é você ter independência, né? Você ter autoconhecimento, você ter autogestão. E poder, sim, a partir do momento que você tem autogestão, autoconhecimento, ir para o próximo passo, né? Entender que todo luto é um processo pelo qual todas as pessoas passam, né? A gente perde coisas o tempo todo, como eu falei, né? E é uma manifestação emocional diante de uma perda dolorosa, de uma perda de algo que fazia parte de nós, ou a gente considerava como se fosse algo íntimo nosso, né? Então, o relacionamento, um trabalho, algo que a gente se identifica tanto que toma a ser parte da gente fora do corpo, né? E quando isso se afasta, seja uma pessoa que morreu, seja um relacionamento que acabou, seja um trabalho que não foi reconhecido, isso gera uma dor, uma sensação de vazio, uma sensação de ter perdido algo que é importante, é uma parte da gente, né? E isso faz com que você tenha uma dificuldade de olhar para frente, porque pensa bem, se uma pessoa é casada há muitos anos, ela se separa, ela tinha uma rotina, ela tinha um hábito em cima daquele relacionamento. Quando ela se vê sem aquela parte, ela vai se sentir perdida. E isso vai doer, porque é uma parte, faz parte de você, fora do corpo, faz parte de você. Então, quando isso sai de você, isso vai gerar um vazio, vai gerar uma dor, porque estava ali intrínseco dentro do seu campo, dentro da sua energia. Então, isso é difícil, é muito difícil, dói sim, mas dói de maneiras diferentes. Então não dá pra gente querer aconselhar o outro, faz isso porque eu fiz, faz aquilo porque fulano fez. Não dá, gente, cada ser humano é único. Não tem um padrão genérico para trabalhar. Tem algumas coisas que facilitam, mas não são o caminho igual que vai resolver para todo mundo. Então a gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa acolher isso, né? Todo o processo de perda ocorre comumente quando perdemos o convívio de alguém muito próximo a nós. Então, quando a gente perde o pai, a mãe, um relacionamento, um trabalho, coisas que você tem ali como sendo suas, né? E isso ninguém pode julgar. Como que você se vê naquela situação, como você se julga, é você. Não dá para você, sem um profissional, para você entender isso, né? A gente como profissional consegue entender mais, pois a gente tem muita bagagem, muita experiência, muitas técnicas, muitas formas de acolher. Mas uma pessoa comum, ela vai comparar com o que ela fez e vai querer dar sugestões para o outro. Né? E aí muitas vezes vai estar ampliando aquele sofrimento da pessoa, dando a ela uma sensação de ter reconhecimento quando ela tem aquela tristeza, mas quando ela está bem ninguém procura, então a pessoa vai ter um hábito de ficar naquela situação ruim, porque ela aprendeu que ali ela ganha atenção. E a gente, como pessoas comuns, sem ser profissional, a gente acaba alimentando esse processo, sabe? Então, entender isso é importante, tá? Então, a gente vai se sentir incompleto, vai ser uma dor realmente física, né? Muita gente fala assim, isso passa, isso não é nada. Não, é sim, precisa olhar, precisa acolher e precisa tratar. Toda vez que eu negligencio o que eu estou sentindo, que eu negligencio as minhas emoções, eu negligencio como eu devo me amar, como eu devo me cuidar, eu vou adoecer. Primeiro eu adoeço energeticamente, depois eu vou para o físico. Se eu não cuido da minha energia, né, o campo que está ao meu redor, minhas células vão absorver tudo isso e vão sofrer. Lembre, 70% da gente é água, então e é troca elétrica o tempo inteiro. Então se a troca elétrica tá ruim, o meu corpo vai sentir, ele não vai funcionar bem. E eu vou causar algum problema nesse funcionamento. Então quanto mais rápido eu conseguir reagir e entendendo isso, olhando para isso e cuidando disso, mais rapidamente eu consigo sair. Não é fácil,
tá? Não é uma coisa que você vai falar pra pessoa assim, ah, não, faz isso, toma esse chazinho, toma esse remedinho que vai fazer. Não vai. No começo é uma gangorra entre altos e baixos, até você começar a criar novos hábitos, até a gente começar a criar novos hábitos, até a gente criar novas conexões para sair daquele processo. Vai muitas vezes dar dor, dá sensação de sufocamento, dá muita tristeza. Se você perceber que isso está se repetindo muito, busque mais urgentemente um médico para ver se não está algum problema de coração, né? Sempre entender isso, né? As coisas que estão no físico precisam também ser avaliadas por um médico que tenha capacidade de verificar se aquilo também não é uma dor só causada pela ansiedade ou pela tristeza, mas causada por um problema de mau funcionamento de um órgão, por exemplo. Então eu preciso também estar atenta a isso, né? Muitas vezes a gente negligencia para ser forte e aí a gente tá com problema de coração, enfim, tá? Precisa cuidar disso também, tá? Às vezes numa situação de perda assim, numa dor emocional assim, que a gente vai descobrir que tem algum problema de saúde, tá? Então é sempre importante acompanhar o médico e a gente tem N relatos de situações assim, ok? Então, entender muitas vezes que a dor, né, emocional, ela existe e ela é real, tá? Ela vai dar sensações no seu corpo físico, sim. A pessoa que tá falando isso, ela tá falando o que ela tá sentindo. E muita gente fala, não, você não tá sentindo nada, é ilusão. Não, você tá sentindo. E como é que você vai lidar com isso? Escreve o que você tá sentindo. É muito importante você expressar. Não quero contar pra ninguém, viu? Mas não quero que ninguém saiba do que eu tô sentindo. Me sinto mais envergonhada de contar do que ficar sozinha. Dou conta de ficar sozinha. Mas, então, se você precisa ficar sozinha, tem dificuldade de se abrir com as pessoas, escreva. Escreva o que você está sentindo, coloque para fora. É importante expressar. Não quero que ninguém veja, rasga depois, queima, sabe? Mas tira isso de dentro de você. Precisa ser olhado de outra forma, precisa ser racionalizado. Chore sim se você precisar, chore muito, sabe? Mas depois toma um banho bem quentinho, passa um creme gostoso no corpo, sabe? Se cuide, seca o seu cabelo, faz coisas carinhosas com você, para que você possa superar essa fase. Seu corpo entenda que ele também pode ser cuidado, né? E normalmente a gente perdeu alguma coisa que a gente estava cuidando, então agora eu preciso dar esse cuidado que eu estava dando para outra pessoa ou para outra situação, para mim. Então eu vou acolher mais a minha dor, eu vou lidar melhor comigo. É no esforço, gente. Não é uma coisa que você vai falar assim, ah, eu tô fazendo aqui, tá tudo bem. Não, não é. É no esforço mesmo, é na dedicação, é um dia por vez, todo dia sempre, e a gente tendo continuidade e entendendo isso. A gente muitas vezes pergunta quanto tempo dura, né, uma dor de uma perda, né? É entender que cada um vai ter um tempo para isso. Tem pessoas que rapidamente se recuperam, tem pessoas que demoram mais tempo, mas cada pessoa vai ter seu tempo, sabe? E a gente precisa entender isso. Só que esse tempo não pode se estender muito, tá? Tipo, 5 anos, 6 anos, a pessoa já morreu há 5, 6 anos, e você tá ali revirando aquilo ali, já passou, esse luto já acabou. É você que tá com apego àquela situação. Eu preciso entender isso. Eu preciso desapegar daquela situação. Eu preciso acolher a mim, já que a outra pessoa não está ali, ou outro negócio, outra situação não está mais ali. Então eu preciso acolher e ocupar o meu tempo para que aquilo vá virando uma lembrança. E aí a gente vai fazer os 5 passos de uma perda emocional, né? Seja ela física, seja ela de algum hábito que você precise mudar. Geralmente, a primeira atitude, a primeira coisa que acontece é a gente negar, né? Negar o que está acontecendo, negar o que está fazendo. No meu caso, não tinha como negar, né? Porque eu mesmo precisei me desfazer, levar o corpinho dele lá para ser cremado. Então, não foi fácil, mas eu não tenho como negar. Eu vivi essa experiência. Por isso que é importante a gente participar da despedida mesmo, sabe, gente? Fazer a despedida, falar o que for preciso, deixar ali para aquele corpo o que você precisa falar,
né? Pois muitas vezes o fato de você não ter falado vai ficar remoendo aquilo mais vezes. Então fale o que você está sentindo, chore o que você está sentindo, solte tudo isso para fora. Então a gente normalmente quando se depara com uma perda qualquer, a gente vai tentar não olhar para aquela tristeza, porque a dor é grande, né? E o nosso cérebro de certa forma não quer aquela dor, ele vai tentar nos proteger para garantir a nossa sobrevivência. Então a gente vai tentar não enxergar aquela dor, tentar não olhar para ela, né? E a dificuldade que a gente tem de lidar com esse sentimento, ela surge de forma repentina e inesperada, na maioria das vezes. Faz com que a gente negue o que aconteceu para não ter que lidar com essa dor. Então é isso que o nosso cérebro faz. Ele sabe que aquilo é um risco à sobrevivência. Então ele vai tentar que você não enxergue aquela falta tanto no começo, para que você possa se adaptar novamente, buscar outras rotinas e ir fazendo. Só que isso vai ter altos e baixos. Então, no primeiro momento, a gente num dia tá bem, no outro dia não tá bem, a gente nega o que não tá sentindo. Por isso que eu falei desde o começo, é importante que a gente olhe pro que a gente tá sentindo. Hoje eu não tô bem, não amanheci muito bem, tô me sentindo um pouco triste. Então toma um banho, se cuida melhor, comidinhas mais quentes, coisas mais acolhedoras, uma conversa com um amigo, com um parceiro se tiver, ou escreve uma carta para a pessoa. É muito importante externalizar isso, certo? Entender que a gente precisa liberar esses sentimentos. Não adianta ficar querendo ser um vulcão, ficar segurando tudo, uma hora você vai explodir e pode explodir em doenças, né? Então faz frases, né? E pergunta como que eu me sinto, como que eu posso superar isso, questionando sempre. Eu preciso ser triste assim? Será que quem me criou quer me ver triste desse jeito? Enfim, questione o que você está sentindo. Pergunta, o que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo um pouco de vazio. Eu gostaria que estivesse aqui, talvez eu mudasse isso. E aí, quando eu falo isso, eu falo, mas o que eu posso fazer para daqui para frente eu não viver mais tão intenso essa dor, tal, né? Então eu vou criando rotinas, novos hábitos, né? Entender que quanto menos eu falar da perda, menos eu me ligo a ela. Quanto mais eu fico lembrando, mas se fulano tivesse aqui, mas se tal coisa tivesse aqui, seria assim, assado. Não está, não estará. Então eu preciso, quanto antes, recobrar a minha rotina, tá? Choro, limpo as lágrimas, volto para a rotina. Choro, limpo as lágrimas, volto para a rotina. Precisa, o mais rápido possível, criar novos hábitos. E ficar chorando, lamentando, a gente não vai conseguir fazer isso. Então chora, cuida e segue. Chora, cuida e segue, né? Entender que quanto mais eu me concentro em outras atividades, em outros hábitos, mais rapidamente eu consigo desviar a atenção do sofrimento. Tá? Não é que eu não tenha que reconhecer meus sentimentos, eu tenho que reconhecer, mas eu não preciso ficar vivendo ele a todo momento, porque a gente vai ter altos e baixos. Se eu tô um pouco melhor, eu vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer. Quanto menos eu falar da situação, melhor é. Quando vier, escreve, joga pra fora e começa de novo. Não fica ali querendo ter, tá? Entender que quanto mais tranquilamente eu for acolhendo isso, mais rapidamente eu consigo fazer, tá? Quanto mais eu tento lutar contra e querer ser forte e negar o que eu tô sentindo, mais dificuldade vou ter. Eu entendo o que eu estou sentindo, mas eu preciso reagir. Então eu entendo e reajo. Pra que eu vou ficar remoendo o que eu não posso mudar? Não tenho, eu tô sofrendo, só a mim que vai fazer mal isso. Se tiver uma outra pessoa envolvida, a outra pessoa foi viver a vida dela. Quem tá sofrendo é você. E aí é tomar um remédio e esperar o outro morra. Não pode, tá? Então é importante isso, lidar com as emoções, acolher, identificar e criar novas rotinas. A segunda fase normalmente do luto é raiva. A pessoa fica com raiva, né? E isso é um mecanismo de enfrentamento durante a fase da negação. Então a gente vai ter esse momento de raiva, né? Para que a gente tente esconder a nossa dor, nosso sofrimento. Nessa fase, você vai encontrar um culpado por estar se sentindo assim e pode direcionar a sua raiva para a pessoa que faleceu, pode direcionar para alguém que causou o acabar daquele relacionamento, seja para um trabalho que acabou, então eu vou direcionar aquela raiva para um gerente, enfim. A gente sempre vai achar uma maneira de explodir
em relação a isso. E isso é muito individual. Tem pessoas que não demonstram raiva, apesar de terem raiva, mas elas foram treinadas a não ter essa emoção, a não olhar para isso. Mas a raiva tá ali, tá explodindo. Aí vem irritação, vem em automutilação muitas vezes, vem em você ficar criando um monte de hábitos para poder lidar com aquilo. Então a gente precisa entender que a gente vai descontar a nossa indignação em algum lugar. Então eu preciso entender se eu estou fazendo isso da melhor forma possível. Algumas pessoas sentem raiva de si mesmas, né? Porque a gente às vezes fica com raiva da gente porque a gente fala assim, se é uma relação, né? Ai, porque eu fui boba, porque eu fiz isso. Ai, mas porque aquela pessoa é minha vida. Não, você viveu antes dessa pessoa existir, né? E vai continuar vivendo depois que ela passar. Só que o apego, né? A posse é meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu trabalho. Não, nada é seu. Tudo está com você. E tudo está de passagem, tudo vai ficar com você o tempo que tiver que ficar. Quando ela tiver cumprido a missão, ela vai seguir o caminho dela. Sua energia mudou, a pessoa que estava ali mudou. Então, nada mais normal do que ter mudar. Antigamente as coisas não mudavam na velocidade que mudam hoje, gente. Também você tem que entender isso. Então, às vezes você está numa relação ruim, não está dando certo, seus pais estão insistindo para que force, para que aquela relação não acabe. Só que não tem o que fazer, a relação já acabou. E hoje em dia a gente tem que buscar o melhor desenvolvimento. Acabou, paciência, a vida que segue, sabe? Vamos nos adaptar, não vou obrigar ninguém a ficar comigo. Porque isso também é falta de amor por você mesma. Como que você vai se sentir? Eu faço amarração para prender não sei quem. Gente, presta atenção. Como é que você vai se sentir sabendo que alguém que tá do seu lado obrigado, porque você fez uma coisa que pudesse prender ela ali. Ela não tá porque ela te ama. Ela não tá porque ela deseja. Isso é sabe, muita burrice da nossa parte quem faz isso. É melhor lidar com o luto e encontrar alguém que te vale a pena, que te valorize, que te dê valor. Comece a você se valorizar, para que as coisas comecem a ser melhores. Então a raiva é isso, né? Então vamos dar alguns exemplos de situações que representam o estágio da raiva. Briga enfurecidamente com outras pessoas, tentando achar um culpado, fica com raiva de si mesmo e até pode se machucar para desviar a atenção do sentimento, né? Culpa até mesmo quem foi vítima de tudo isso por estar se sentindo tão mal. A pessoa sofre por vestir essa máscara de raiva para não ter que lidar com o que está sentindo de verdade. Então, cada pessoa vai ter um jeito de lidar com a segunda etapa do luto, né? Seja luto de morte, seja luto de perda. Então, a terceira parte que a gente vai lidar é a negociação. É o momento que a gente acredita que tem controle da situação. Ela começa a fazer suposições sobre diferentes cenários, as circunstâncias como uma tentativa de justificar ou culpar alguém ou a si mesmo pelo que aconteceu, ou para falar o que poderia ter feito, o que poderia ter falado, o que poderia ter mudado, né? E a gente não tem como andar, a vida não tem ré, né? Foguete não tem ré, então a gente entende. E nesse estágio que surgem hipóteses, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse mudado a forma de ser, ou se eu tivesse ido no médico antes, ou se é isso ou se é aquilo, né? Nessa negociação, o que acontece? O indivíduo acredita que tem controle da situação e que poderia ter evitado o que aconteceu de alguma forma. Então a gente vai sempre para esse terceiro estágio, quase todo mundo passa por ele, seja uma perda física ou emocional, todos nós passamos por essa fase, né? As pessoas que não são muito religiosas, né, elas vão ter um pouco mais de dificuldade. Aquelas que são mais religiosas, elas vão ficar com o pensamento mais em Deus, vão buscar mais apoio religioso, enfim, né? Entender que essa pessoa que está na fase da negação geralmente utiliza essas suposições para não ter que lidar com a dor da perda. Tá? Então, são mecanismos que a gente tem de defesa e que fomos treinados de visualizar em outras pessoas fazendo, que a gente vai repetir, tá? E entender que faz isso. E aqui eu vou dar alguma coisa, né, sobre como isso faz. Entendendo que ao ativar esse mecanismo, a pessoa acredita que pode ter encontrado o culpado ou se curar dessa dor que é tão intensa e avassaladora.
entender algumas frases que a gente fala quando está lidando com um luto, né? A pessoa faz suposições sobre o que poderia ter impedido o que aconteceu. Ela tenta encontrar uma explicação lógica para a perda. Pensa que tem controle da situação e que poderia evitar o ocorrido. Acredita que pode se livrar de toda essa dor se encontrar um culpado, tá? Então, quando você está nessa fase, você já está na negociação, já está no terceiro nível, saindo, né? Entender que a gente passa, às vezes, por esses 3 níveis aqui durante o dia, gente. De manhã a gente está triste, na hora do almoço a gente está com raiva, à tarde a gente já está tentando ver o que poderia ter sido feito para salvar. Só que não adianta, é um fato, e quanto ao fato não tem o que fazer, a gente vai ter que se adaptar àquilo ali. A terceira fase é um sentimento de tristeza muito grande. Entenda que essa fase é bem diferente da negociação e da raiva, porque a pessoa ela se sente sem energia, ela se sente minada, ela se sente esvaziada de energia, né? E aí ela fica retraída, ela fica fechada, ela não quer conversar com ninguém, né? No estágio da depressão costuma ser calmo, ser frio, ser solitário e às vezes triste, tá? Essa é a quarta etapa. Nesse momento as pessoas costumam ficar sozinhas porque não querem ser entendidas, não querem ficar ouvindo justificativa, explicação, alguém aconselhando, talvez. Então é importante compreender que, como nas outras fases, essa frase da tristeza é sentida de forma diferente por cada um, tá? Cada fase dessa, cada um vai sentir e reagir de uma maneira, tá? E aí a gente vai dar alguns exemplos de o que a gente pode fazer quando está nessa fase, como que a gente pode reagir. A pessoa se afasta de todos e busca isolamentos para lidar com suas próprias emoções. Ela sente que não pode ser compreendida por outras pessoas, porque ela já tentou e as outras pessoas não entenderam o tamanho do dinamismo daquilo, porque parece que para as outras pessoas não tem a mesma intensidade. E realmente não tem, porque elas não estão vivendo a mesma situação e não têm a mesma percepção da realidade que você. Tá? Entender que os sentimentos que surgem com o luto tomam conta e a pessoa entra em tristeza profunda. Ela pode sentir dificuldade de fazer a sua rotina e desmotivação para continuar. A dificuldade de sair dessa fase também é comum e pode exigir ajuda profissional. Então eu tenho que ver se eu estou muito tempo numa tristeza, não estou conseguindo reagir, eu estou entrando no fundo do poço. Eu tenho que buscar ajuda quanto mais rápido possível. Quanto mais eu finjo que eu não estou percebendo aquilo, mais dificuldade o profissional vai ter para tirar você daquele lugar. Podendo até precisar de medicamento mesmo, passar por um psiquiatra para ser medicado para sair dessa etapa, ok? A aceitação, né? A aceitação é quando finalmente a gente entende todo o processo de luto, criou novos hábitos, criou novas rotinas, já está em outro emprego, já está focando ali, vai diminuindo a lembrança, as memórias daquilo e você começa a lidar com essa nova fase, né? Entender que você aceita o que aconteceu, mas não precisa ficar feliz ou nada, só entende, internaliza, leva isso pro coração e é o que a gente pode fazer, né? A pessoa começa a entender a perda de uma forma diferente, começa a aceitar o ocorrido e que é capaz de lidar com as lembranças, entender que às vezes algo novo está vindo por aí, então o velho precisa estar saindo, o antigo precisa se renovar, então tudo isso. Muitas vezes você fica pedindo, eu não gosto mais desse emprego, não suporto mais. Aí vem uma demissão, você fica sofrendo por causa daquela demissão, mas a demissão veio porque você estava pedindo. Então, eu quero um emprego novo. Ok, mas você está buscando emprego novo? Não. Então, alguém vai ter que te mandar embora para você poder correr atrás disso, de uma nova possibilidade. Então, entender tudo o que acontece na nossa vida leva a gente para o próximo estágio, tá? Até uma perca, para a gente aprender a desapegar. Porque a gente não é dono de ninguém, a gente não é proprietário de ninguém, a gente não é proprietário de nenhuma empresa também, de nenhum amigo. Todos estão emprestados para a gente por um tempo. Para a vida toda? Pode ser, ou não, ou por uma estação só e daqui a pouco tudo se renova, tá? O importante é que você respeite seu próprio processo, tá? Cada pessoa vai passar por essas fases de um jeito e vai lidar com isso de jeitos diferentes. Então a gente vai dar umas dicas agora para lidar com as perdas dentro do seu tempo, tá? Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente precisa entender que não é necessário reprimir os nossos sentimentos. A gente precisa acolher os nossos sentimentos, mas principalmente reconhecer.
Reconhecer o que eu estou sentindo, reconhecer que aquilo ali é real ou não, buscar racionalidade, mas reconhecer o que está sentindo. Não adianta eu ficar fingindo que eu sou forte, não adianta eu fingir que não está acontecendo nada, porque o tempo é impiedoso, gente. Então, se eu estou numa relação, a relação está ruim, eu tenho que buscar algo para fazer durante quando eu percebi que aquilo está ruim, né? Eu percebi que aquilo ali não tá legal. Eu tenho que buscar ajuda profissional, sabe? Quando eu busco ajuda profissional, eu consigo identificar e racionalmente ir para um próximo estágio. Mas sozinho é muito difícil, porque o cérebro nosso vai tentar evitar aquela dor. Ele vai tentar não olhar para aquela situação porque ele quer garantir a sua sobrevivência, seu cérebro. Se ele quer garantir a sua sobrevivência, aquilo causa muita dor, ele vai tentar ignorar. Por isso que às vezes fala que precisa de uma ajuda profissional, porque às vezes você vai contar para um amigo, para um parente, ele não vai entender a sua dor, ele não vai entender o nível de dificuldade que você está tendo para lidar, né? E o profissional, ele trabalhou para isso, ele estudou para isso, então ele tem uma capacidade maior de acolher aquele momento seu. Entender que durante um processo de perda, né, não se compare. Não é porque fulano lidou super... Ah, mas eu saí super bem. Ok, foi você, eu não sou assim. E tá tudo bem. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu sentimento e a sua percepção de vida. A gente precisa entender. Cada um é cada um. Não tem como comparar. Somos seres únicos, vivendo uma experiência humana. Todos juntos, complementares, mas ninguém é igual a ninguém. Por isso que não dá para copiar ninguém. Entender que quanto mais eu tento me afastar das pessoas, porque eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade de lidar e me sentir fragilizado e eu não quero que ninguém perceba, quanto mais eu me isolar, pode ser pior, tá? Então, eu não quero que ninguém saiba. Comece a escrever no papel, anota no papel, rasga o papel, queima depois se você não quiser que ninguém veja. Mas lide com essa emoção. Jogue para fora de você. Não fique regurminando isso, porque quando eu não jogo para fora, aquilo vai ficar reverberando. Sabe quando você come uma comida ruim e aquilo fica ruim dentro de você? As emoções também são assim. Apesar de elas não terem esse lado físico, às vezes até tem, de tanto que a pessoa ressente aquilo, acaba gastando problema no estômago, problema de intestino, por rever esses sentimentos o tempo inteiro. Então eu preciso colocar isso para fora. Escreve uma cartinha para você, escreve uma cartinha para aquilo que você gostaria de falar para a pessoa, seja que faleceu, seja que foi embora, seja o trabalho, seja o que for, porque eu preciso colocar pontos finais. Então, quanto mais eu for esvaziando esse copo que tá cheio de emoção, mais rapidamente eu vou conseguir lidar com isso, certo? Entenda que a tristeza vai fazer parte de você, né? Mas com o tempo, essa tristeza ela tem que ser reduzida por novos hábitos. Tá? A tristeza vem de um hábito que eu perdi. Eu tinha um hábito de levantar de manhã e cuidar, por exemplo, no caso meu cachorrinho que morreu, de cuidar do meu cachorro todo dia de manhã. Eu trocava água, eu dava comida, ele tava tomando sorinho na boca, dando os remédios para ele de hora em hora. Então, quer dizer, e eu fiz isso uma semana, que ele saiu do hospital e eu fiquei uma semana fazendo, porque não tinha muito o que fazer com ele. Então eu quis ficar perto dele. E essa semana já me pesou bastante, porque quando eu levanto não tenho que dar, às vezes eu chego lá onde é o cantinho dele e ver se ele tava lá para dar. Olha como é que é o cérebro, né? Então eu preciso mudar o hábito. Então agora, em vez de eu ir fazer primeiro cuidar dos cachorros como eu fazia, agora não. Agora eu vou tomar meu café, eu vou fazer as minhas coisas, depois eu vou cuidar dos cachorros. Então eu tive que mudar o hábito para poder mudar a conexão neural minha do meu cérebro. E tô fazendo isso esse segundo dia, ainda tá difícil, né? Eu vou ali, às vezes a hora que eu vejo eu tô lá, é automático. Dói, eu acolho, rezo por ele, mando uma boa energia e vou fazer outra coisa, me distrair. Né? É importante a gente distrair daquilo, porque a tendência nossa é ficar ali relembrando naquele ciclo ali ad infinito, tá? Então, principalmente quando é alguma coisa que não é física. Lidar com a morte física é doído, mas é mais fácil que lidar com uma coisa que existe ainda no universo. Porque, por exemplo, eu tenho saudades dos meus pais, mas eu não posso ir lá ver meus pais. Agora, numa relação, eu tenho saudade do meu ex, eu cruzo com ele na rua. Então isso vai me trazer memórias, vai me trazer hábitos, vai me trazer lembranças que vão dificultar a minha recuperação.
Então, entender isso é uma recuperação, não tem jeito. Eu tenho que criar novos hábitos, eu tenho que criar novas estruturas e para isso a gente vai num exercício diariamente, todo momento, certo? Entender que o que é muito importante a gente entender, a gente não pode ter vergonha das nossas emoções, gente. A gente foi criado, e principalmente da minha geração, eu tenho 53 anos, mas as pessoas que estão até 30 anos atrás, mais ou menos, elas têm muita dificuldade de olhar para a emoção, porque nós, como pais, não soubemos. Eu falo assim, porque eu atendo clientes aqui o tempo inteiro. E eu percebo que nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Nós fomos obrigados a engolir o choro. Você não pode sentir isso. Onde já se viu? Você tem que ser forte. Você não pode depender de nada nem de ninguém. Então, isso tá, sabe, muitas vezes repetido na nossa cabeça. Então, quando eu tô me sentindo fraca, quando eu tô me sentindo triste, eu vou tentar não olhar para aquilo, fingir que não existe, mas chora o que precisar chorar. Naquele momento você precisa chorar. Você perdeu algo importante. Então chore, desvazie o copo, escreva o que você quer falar. Não tenho com quem falar, Vilma, não tenho vergonha de contar para alguém, não tenho dinheiro para pagar uma terapeuta. Anota, pega um papel, escreve no papel, escreve com lápis, com caneta, o que você quiser. Depois rasga e joga fora. Tô com raiva, Vilma, fica amassando uma bolinha de papel até aquela raiva passar pro papel. Depois pega aquele papel e joga fora. Ou joga no lixo, ou queima. Então, são coisas que a gente precisa entender. Todo ser humano tem emoção. O que diferencia um ser humano de um animal, de uma máquina, é a capacidade dele de expandir, de mudar, de sair daquela situação. Já uma máquina que está, por exemplo, desgastada, ela não vai conseguir sair sozinha de lá. Alguém vai ter que ter um processo para ela. Já o ser humano, ele consegue achar novos caminhos e tudo mais e sair dessa situação, tá? E cuide da sua saúde durante esse processo. É importante cuidar do seu bem-estar, é importante cuidar da sua alimentação, fazer banhos mais morninhos, sabe? Fazer uma academia, fazer uma caminhada, olhar para a natureza, como tudo nasce e morre a todo tempo, tudo se renova, né? E cuidar da boa alimentação, comer coisas que tragam alento, mas que também tragam bem-estar, né? Quando for comer demais, pergunta, eu tô comendo por mim, eu tô comendo para engolir alguma coisa, sabe? Eu tô indo comprar alguma coisa, eu tô comprando por mim, eu tô indo comprar para não olhar para essa dor que eu tô sentindo. Então, a gente precisa questionar mais, né? É importante que você não se afaste das pessoas durante esse momento de tristeza. Se possível, desabafe, fale com uma mãe, com alguém, mas com alguém que não te julgue, ou queira te aconselhar, só te ouça. Se você quer ajudar alguém que está passando por uma etapa difícil, só ouça. Ouça, eu te ouço. Ouviu uma, duas, três vezes, a pessoa continua falando a mesma coisa, você pode dar uma puxada de orelha nela. Falou, opa, tá, já ouvi, entendi, mas agora você precisa ir para a próxima etapa. Fica com raiva de mim, mas vai para o próximo passo, porque ficar só nessa situação não vai dar certo, certo? Evite situações que te levem ao isolamento social. Então, vai ter uma festa da empresa, eu não quero ir, eu não gostaria de ir. Vai sem querer. Vai no esforço. Fica lá meia horinha, mas vai, se interaja com as outras pessoas, é necessário. Nós somos criados em grupo, e quando a gente está no momento de dor, o grupo acaba trazendo alento, mesmo que o grupo não saiba, eu me apoio ali, né? Entender que aí participar de grupos que estão com a mesma dificuldade ajuda muito, porque lembra, nós somos seres que vivem em grupo, então isso ajuda muito a lidar com isso, né? E aí, algumas dicas para lidar também com a saúde durante esse período, né? Mantenha a alimentação equilibrada, como a gente falou, faça alguma atividade física regularmente, as caminhadas ajudam muito durante esse período. Tente desligar do celular, vai olhar a natureza, vai buscar outras coisas, olhe para o sol, olhe para o dia, para que você possa sair daquele foco, porque se você fica muito no celular, em tela, lembra, o algoritmo traz exatamente aquilo que você tem buscado, então ele vai apresentar aquilo que vai te fazer sofrer. Então, tenta desligar um pouco do celular, tenta olhar para a vida, vai fazer um passeio, vai fazer uma viagem, descubra alguma excursão que você possa participar, se agite, se movimente. Nos primeiros dias é difícil, mas depois dos primeiros dias você já começa a ter que se movimentar, ok? Tira um tempo que você possa descansar. Tem alguma coisa, eu tenho um espaguete que é para jogar raiva. Quando eu tô com raiva, parece idiota, gente, mas não é necessário. Pega um espaguete de piscina, deixa eu pegar um aqui, peraí, vou pegar para vocês verem. Aqui, ó.
pega um espaguete de piscina e bate, fala, olha, que raiva porque você foi embora, que raiva porque isso não deu certo, ai, que raiva porque você me deixou aqui sozinha, ai, joga tudo que tiver vindo de raiva, bate, respira e joga fora. Faça isso todas as vezes que você sentir raiva. É importante não só na perca de alguma coisa, todas as vezes que você sentir que você tá com raiva, e jogue no lugar certo, para você não jogar essa raiva em alguém que você gosta. Então aprenda isso, a raiva ela existe e ela está dentro da gente. Se eu aprendo ela jogar ela fora, seja porque eu perdi alguém, seja porque aconteceu algo que eu não tenho controle, aprenda a jogar raiva fora. Aqui sejam pessoas ou sejam situações, né? Uma decepção que a gente tem de hábito, alguma coisa que a gente precisa deixar ir embora, tá? Então é importante que a gente cuide disso, né? Tenha momentos de prazer com pessoas queridas para sair daquela situação. Escreve uma carta quando você tá com raiva, tá com tristeza. Escreve uma carta do que você tá sentindo, expressa para fora, coloca para fora. Rasga, pica depois, queima se você não quer guardar, não quer que ninguém veja. Senão você pega uma caixinha, coloca uma chave lá e guarda aquilo para você lembrar como você se sentiu e o que você superou para chegar onde você tá. Tá? Descubra coisas que te dão prazer, sabe? Então eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer a natureza, eu gosto de praia, eu gosto de montanha, eu gosto de natureza, eu gosto de religião, enfim, o que você gostar, vai fazer coisas que te deem prazer. É necessário a gente ter prazer na vida. A gente tem que ter compensações. Se eu fiz um esforço X, eu tenho que ter uma recompensa X. Só que a gente tem que parar da recompensa para repor com esforço, né? Eu só fiz uma live, eu tenho que fazer um monte de serviço. Vou dar um pedaço de bolo para mim porque eu fiz a live. Não, a live é minha obrigação. Então isso não é eu não fiz mais do que a minha obrigação. Ah, não, eu fiz a live e aí eu fiz todas as coisas que eu precisava fazer durante o dia que eu me propus a fazer. Aí eu posso comemorar. Mas eu só fiz a live, não terminei tudo que eu me propus a fazer, eu não tenho como me dar recompensa. E é aí que a gente falha muito. Ah, mas eu fui atender o mercado, né? Que nem a Edilene. Fui atender o mercado. Ah, agora eu já mereço comer um pedaço de bolo. Não, atender o mercado é obrigação. Ah, não, mas hoje eu conversei com a minha filha, eu consegui ter equilíbrio, coloquei ordem para ela, agora sim, aí eu tenho um merecimento de ganhar alguma coisa. Mas caso contrário, aí eu fiz isso por 2, 3 dias, aí eu me dou uma recompensa. Então eu preciso começar a ter assim mais disciplina, mais constância, até para sair de um relacionamento, para perder um hábito, para tirar a dor, né? Eu preciso entender isso e buscar coisas e descobrir o que te dá prazer, sabe? Normalmente a gente nessa correria do dia a dia, a gente nem sabe mais o que dá prazer. Para onde a sua vida está caminhando, não sabe. Então, quando a gente precisa sair de uma dor, de um sentimento, é importante que a gente tenha para onde caminhar. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui 60 dias, mas para fazer a viagem eu preciso que o serviço X e YZ tenham feitos. Quanto mais rápido eu fizer, mais eu faço, eu tenho certeza que a viagem vai vir. Então, esforço. Gente, a gente precisa entender uma coisa básica. Quem está nesse plano é para evoluir, não é para ficar parado. É só você olhar para a natureza. Tudo nasce e morre todos os dias. No seu corpo, que você desconhece, muitas células nascem e caem, cabelos nascem e caem, pelos nascem e caem, células nascem e morrem. Células cancerígenas nascem no nosso corpo todo dia. E tem outras células que combatem elas. Quando o sistema está com defeito, que as células se implantam. Então, por isso que a gente precisa cuidar do que a gente está sentindo. A gente precisa acolher o que está sentindo, sabe? Colocar limite para as outras pessoas também. Pois às vezes você vai dando para não ser rejeitado e de repente você vai ter que tomar uma atitude que vai mudar o hábito de todo mundo. E aí vai ser pior, porque quanto mais tempo eu demoro fazendo algo, mais tempo eu vou demorar para recuperar daquilo que vai me fazer mal. Então não adianta. E a gente não foi ensinado a lidar com conflito, né, gente? Seja o conflito de uma perda física, seja o conflito de uma perda emocional. A gente não foi criado para lidar com isso. Então a gente quer que nada mude. A gente quer que as coisas que estão dando certo sempre deem certo daquele jeito que a gente quer.
E aí a gente tem apego àquela forma de ser. E daí depois de um tempo passa, você fala, poxa, ainda bem que aquilo aconteceu, que mudou, que melhorou isso, que mudou aquilo. Então, a gente entender que nós passamos por várias perdas durante toda a vida, sabe? E poder crescer com isso, e poder entender tudo que você superou. Olhe para trás e veja tudo que você superou. Normalmente a gente olha para trás para ver tudo que a gente perdeu. Mas o que você superou com aquela perda? Quantas coisas você já se renasceu? Não foram poucas. Só que a gente esquece e a última sempre é a mais dolorida. Então, lembre de seguir esses passos, tá? Depois volta lá no começo, Edilene, pega desde o comecinho, que tem muita coisa legal. E é importante da gente, na vida, porque se eu me amo, eu posso passar por tudo isso, porque eu olho para mim e falo, nesse momento eu vou me cuidar, eu vou me retrair. Eu respiro, eu me conecto comigo. Eu me conecto com o meu eu interior. E ali é pleno, sabe? O barulho externo para de existir, a dor externa acaba de existir. Então, cuide de você, tá? Cuide de você com qualquer perda. E eu tô falando, tipo, um dia depois de ter morrido meu cachorrinho, eu falo para vocês que é difícil. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que está tentando ajudar vocês, me ajudar também, fazendo um mundo melhor. Porque quando a gente distribui mais carinho, mais atenção para os outros, se o outro não pegar, o presente fica com a gente. É um presente bom, um presente querido. E depois ilumine tudo que tiver ao seu entorno. E desejo que haja luz em todos os corações. E quando houver luz, que essa se expanda por todo o entorno. Grande beijo, gente. Obrigada. Beijo no coração. Se vocês quiserem alguma dica de tema, alguma coisa assim, manda no direct que a gente comenta.